Minhas irmãs, meus irmãos, meus amigos, minhas amigas, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Brilhai a Vossa Luz. Façam desse canal seu momento de paz, de prece, de oração, de comunhão com Deus e com os benfeitores espirituais. Na noite de hoje, como página de preparo, nós vamos ler do livro Desperte e Seja Feliz, pelo Espírito Joana de Ângeles e a psicografia de Valdo Pereira Franco. A lição 8, diante da luta. Toda a vida é um processo ininterrupto de ação. Essa ação é luta permanente, produzindo novos biótipos, valores novos, realizações especiais. Nas esferas orgânicas, é a luta constante da sobrevivência, na qual as espécies mais fracas e abundantes cedem lugar às mais fortes e vorazes. Luta é, portanto, sinônimo de vida. A ascensão dos espíritos resulta da incessante luta contra as paixões primitivas em predomínio que a razão e a intuição inspiram combater mediante os expressivos recursos do amor, do trabalho, da abnegação e da vivência das virtudes. À medida que despertes para a autoiluminação, procura identificar-te com o fluxo divino das ideias-ações, lutando contra as tendências inferiores e transformando-as em aspirações libertadoras. A corrente vibratória do bem estimula o progresso, capacita para a harmonia e posiciona para a glória imortal. Luta é bênção, sem ela a vida periclita e degenera. E assim, após a leitura dessa página de preparo, convido a todos a fechar os olhos, pensar em Jesus e dizer assim: Mestre Jesus, é com os corações cheios de alegria que mais uma vez te damos graças pela noite de hoje, por estarmos reunidos em teu santo nome, para nos esclarecer, para estudar, para buscar comunhão contigo, através das tuas benesses de amor, de misericórdia e das lições divinas, Senhor Jesus, que nos passaste. Amigo Jesus, sê conosco, invade os nossos corações, nos envolve com a sua paz, com o seu amor e com a sua bondade. Te damos graças, Senhor Jesus, em teu santo nome, e pedimos a Deus Pai Todo-Poderoso permissão para dar por iniciado o estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, minhas amigas, muito obrigada pela presença de todos vocês aqui no canal Brilhai a Vossa Luz. Eu sou a Andréa Carla, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que já invade esse ambiente, esteja em nossos corações, nos enchendo de alegria, nos enchendo de esperança, nos enchendo de paz. Na noite de hoje, o nosso tema é suicídio sob o prisma espírita. E é com muita alegria, com muito prazer que eu apresento a vocês a nossa irmã Rose Ruperti, que é psicóloga, trabalhadora espírita e que irá fazer o estudo da noite de hoje. Com vocês, Rose Ruperti. Olá, meus amigos, meus irmãos. Eu me chamo Rose Ruperti, sou psicóloga e faço parte do grupo de trabalho da Congregação Espírita Cristã. Eu gostaria muito de agradecer o convite por estar aqui hoje nesse canal da nossa querida amiga Andréa Carla. Gostaria de parabenizá-la também pela iniciativa, porque essas iniciativas fazem grande diferença na nossa vida, né? Divulgando assuntos importantes, divulgando a doutrina, e isso nos fortalece os nossos laços também, principalmente no momento em que vivemos. Eu fui convidada hoje para falar sobre um assunto bastante importante, principalmente nos últimos 5 anos, em que estamos percebendo uma pandemia, mas uma pandemia não de um vírus, mas uma pandemia de adoecimento mental. E podemos perceber que o suicídio, né, é um assunto que vem cada vez mais se tornando polêmica e se tornando assunto nos nossos pequenos ciclos familiares, nossos ciclos de trabalho, nossos ciclos de convivência.
esse que era um assunto que antes, há algumas décadas atrás, quase não se falava, porque era difícil encontrar casos assim perto de nós, né? E hoje parece que está cada vez mais frequente esse tipo de acontecimento, então isso vem nos abalando de alguns anos para cá e se tornou um assunto de saúde pública, né? Então, para iniciar essa conversa, nós achamos importante contextualizar com alguns dados que recolhemos da OMS. Então, nós temos aqui alguns dados importantes. O suicídio vem sendo a segunda causa de morte entre jovens de 10 a 19 anos. Isso é um dado bastante assustador. A segunda causa de morte acima apenas dos acidentes de trânsito. Outro dado importante, as taxas de suicídio entre os jovens aumentam a cada ano. Então, a cada ano, principalmente no Brasil, nós temos um aumento das taxas de suicídio entre jovens dessa idade. O Brasil é o 8º país do mundo em número de suicídios. O 8º país do mundo. Estima-se que cerca de 20% dos suicídios são provocados por autoenvenenamento, por pesticidas, por enforcamento e por armas de fogo. É importante a gente falar sobre isso e mais tarde a gente vai ver por quê. Porque isso faz parte, quer dizer, quanto mais informações tivermos a esse respeito, mais conseguiremos fazer políticas de prevenção contra o suicídio. Então, todos os dados que nós tivermos, quanto mais dados de diversas fontes, nós teremos mais possibilidades de fazer políticas, né, de contenção e de prevenção ao suicídio. As taxas de suicídio também são elevadas em grupos vulneráveis que sofrem discriminação, como refugiados, grupo LGBTI, imigrantes, indígenas, a população privada de liberdade. Então, nós temos também esses grupos com altas taxas de suicídio no Brasil e no mundo. Os dados de 2014 nos mostram, por um lado, uma situação bastante positiva e, por outro, uma situação que nos deixa um pouco tristes, né? 83% dos países do mundo já conseguiram diminuir as suas taxas de suicídio de 2014 para cá. 17% desses países ainda não conseguiram diminuir as taxas, fazendo com que essas taxas estejam cada vez mais altas ano a ano. E, infelizmente, o Brasil está entre esses 17% de países onde as taxas estão cada vez mais aumentando. Entre eles também Estados Unidos, México, e aí nós temos também uma grande maioria de países de baixa renda, né? Excluindo apenas Estados Unidos, é claro. E nós temos então uma pergunta que sempre fica, né, quando nós temos esses dados a respeito dos países, né? O que é que eles fizeram? Que políticas foram essas que foram realizadas nesses países e que poderiam ser feitas aqui também, que não vêm sendo feitas? Entre os países, por exemplo, que conseguiram uma melhora nas taxas, temos a Rússia, temos a China, a Coreia do Sul, a Índia. Então, não necessariamente somente países de altas rendas, de uma economia, vamos dizer, de primeiro mundo, né? Nós temos também países que têm uma economia de terceiro mundo e mesmo assim conseguiram baixar suas taxas. Então, nós temos aqui alguns exemplos de políticas que podem ser feitas, que são relativamente simples, mas que exigem um engajamento de diversas áreas da sociedade, como, por exemplo, a redução de acesso aos meios utilizados, que são aqueles que a gente viu anteriormente.
aos pesticidas, às armas de fogo, a certas medicações causadoras de morte. E, enfim, há vários outros instrumentos que são usados com frequência e que poderiam ser reduzidos esses acessos que hoje são bem fáceis, principalmente aos pesticidas. Nós temos hoje uma nova lei que afrouxa, né, o acesso a alguns pesticidas no Brasil. Uma cobertura responsável pelos meios de comunicação. É importante a gente falar sobre isso porque hoje em dia nós não percebemos muito comprometimento das redes de comunicação em relação ao que se deve falar em relação ao suicídio. Muitas imagens são veiculadas na internet, nas redes sociais, muita falta de informação a respeito do suicídio, né? Então, inclusive o Setembro Amarelo surgiu meio que para isso também, né? Para que essa divulgação, para que essa informação fosse veiculada de forma mais massiva, para que todas as pessoas tivessem acesso a informações importantes a respeito do suicídio. Políticas para consumo abusivo de álcool. Nós temos dados que mostram que o consumo abusivo do álcool é um dos fatores mais encontrados no suicídio. Então, não só de álcool, mas álcool e outras drogas. Então, uma política, né, de tratamento, uma política de redução até o álcool, porque o álcool é uma droga lícita. Então, muitas propagandas são veiculadas, muito estímulo nos programas de televisão a respeito do uso de álcool, e isso acaba de alguma forma também incentivando o consumo. Identificação, tratamento e cuidados de pessoas portadoras de transtornos mentais. Nós acabamos, na verdade nós não acabamos ainda, nós estamos passando por uma pandemia, então é bastante comum que aqueles casos de transtornos mentais que já existiam, né, fiquem cada vez mais agravados nesse período. Então, uma política de tratamento, de atenção, de cuidado às pessoas que já têm algum transtorno mental, para que isso não venha aumentar a taxa de suicídio, principalmente nesse período. Formação de trabalhadores não especializados na avaliação e gerenciamento de comportamentos suicidas. Então, a formação, quer dizer, não precisam ser trabalhadores da área de psicologia, da área de medicina, ou da área de psiquiatria, né? Que todos tenham acesso a informações de como proceder, de como conduzir quando percebe um sinal de um comportamento suicida. Isso ajudaria bastante, né? E foi uma das políticas utilizadas por esses países que conseguiram diminuir suas taxas. Acompanhamento de pessoas com comportamentos suicidas. Nós temos também dados que mostram que pessoas que já tiveram tentativas de suicídio ou que têm histórico de suicídio na família tendem a ter uma chance maior de tentar cometer novamente suicídio. Então, que essas pessoas possam ser acompanhadas pelo serviço de saúde para que elas tenham o suporte necessário para que não venham cometer novamente essa tentativa. E aí a gente deve pensar também em avaliação de risco. Como podemos avaliar os riscos, né, do comportamento suicida? Eu estou falando de uma forma mais geral, de um ponto de vista mais da saúde, para que depois a gente venha entrar no campo da espiritualidade e como que o espiritismo entende tudo isso que vem acontecendo. Então, a gente pode completar esse raciocínio, né, com avaliação de riscos, pensando nas barreiras que devem ser superadas para entender e para que a gente consiga abranger os cuidados em relação ao comportamento suicida.
Primeiro são as crenças errôneas, né, que são muitas a respeito do suicídio. O que é mito e o que é realidade a respeito do suicídio? Existem algumas frases, né, que já viraram até chavões que estamos acostumados a ouvir, que são, por exemplo, que uma pessoa tentou o suicídio para chamar atenção. Depois de jovens, principalmente os jovens, né, tomarem remédios ou se mutilarem, ou se, enfim, né, algum comportamento suicida, elas são chamadas de pessoas carentes ou de que tentaram fazer aquilo para chamar atenção. Isso é um grande erro, né, que deve ser revisto, deve ser repensado e não deve ser reproduzido esse pensamento. Né? Todo suicídio ele vem antes com esses comportamentos e que a longo prazo vão cada vez mais se tornando mais agudos e mais graves, e a tendência é que eles acabem culminando em um suicídio de fato. Né? Crianças não cometem suicídio. Também é uma grande inverdade, isso é um mito, porque hoje a gente tem, os dados mostram que o grande número, que esse número vem aumentando inclusive, grande número de suicídio é cometido por crianças e adolescentes. Então, é um dado assustador, porque até então não se tinha notícias, pelo menos de uma forma tão massiva, né? A respeito de suicídio em crianças, e agora isso parece ser bastante comum. As maiores taxas são entre as crianças, os jovens e as pessoas idosas da terceira idade. Por exemplo, outro mito, né, que se fala a respeito do suicídio. Se eu falar sobre o assunto, posso induzir a pessoa a se matar. Né? Isso também é outro mito e que deve ser repensado, refletido, porque muitas vezes falar sobre o assunto é o que precisa acontecer para evitar o comportamento, a tentativa do suicídio. Né? Então, muitas vezes falar sobre aquilo, o que caracteriza um comportamento suicida, muitas vezes é a impulsividade. E se você fala sobre aquilo, você tem a possibilidade de que você vá ganhando tempo, né? E que aquela impulsividade do momento acabe cedendo para a conversa, para a reflexão, para o pensamento a respeito daquelas situações que estão incomodando aquela pessoa naquele momento ou desesperando aquela pessoa. Outro mito: tentou se matar porque não tem Deus no coração. Esse é um mito e quase um preconceito também, né, a respeito das pessoas que têm essa dor extrema. Né? Qualquer um de nós está sujeito a vivenciar dores extremas, dores de alma, dores psíquicas, que são as piores dores, maiores até do que as próprias dores físicas, são as nossas dores psíquicas. Né? Então, qualquer um de nós está sujeito a isso, independente da religião, da classe social, do credo, do que acredita, enfim. Independente de qualquer coisa, nós podemos adoecer. Nossa mente pode adoecer, nosso espírito pode adoecer. O medo de perguntar também é uma das questões que deve ser superada, né? Principalmente na área da saúde, quando a gente está fazendo alguma triagem a respeito daquele caso que acaba de chegar. Então, é preciso que se pergunte, né? Eu tenho essa experiência onde muitas vezes, onde eu ia fazer a pergunta, quando eu fazia essa pergunta para o trabalhador que estava chegando ali, muitas vezes ele se assustava e falava, claro que não. E aí no mesmo grupo deles, quando eu fiz novamente a pergunta, um outro se manifestou e disse que sim, que naquele dia mesmo ele tinha pensado em suicídio. Então, como é importante perguntar, falar sobre o assunto sem receio, com cuidado, mas sem receio, né? Porque esse é um assunto que precisa ser tirado o véu, né, da frente dele. É um assunto que ainda carrega muitas sombras, né? Que carrega muitos mitos. Então, ele provavelmente ele assusta um pouco, né? Mas se a gente quiser chegar
ao cerne dessa questão e ajudar de fato, nós não temos que ter medo de abordar o assunto. Não saber o que fazer. Isso é bastante corriqueiro, né? Muitas das vezes nós realmente não saberíamos o que fazer se não houvessem as informações, né? Por isso é que precisamos buscar muitas informações a respeito do suicídio, precisamos nos esclarecer, precisamos acabar com os mitos, quebrar paradigmas, para que a gente saiba exatamente o que fazer no momento em que encontramos alguém com um comportamento ou com ideações suicidas, né? Geralmente, quando se encontra uma pessoa já na ponte, já é talvez muito tarde para fazer essa abordagem. Então, é preciso que a gente tenha o olhar, que a gente perceba isso muito antes, quando o comportamento começa a surgir. Porque do início até o ato, né, existe uma escala que vai progredindo a cada período daquela pessoa. E sentir-se responsável. Sentir-se responsável é um comportamento recorrente de quem já teve alguma pessoa na família, né, que cometeu o suicídio. Né? Não existe responsabilidade sobre o ato do outro, né? Cada pessoa escolhe aquilo que deseja fazer. Mas sim, nós temos alguma responsabilidade em conseguirmos observar aquele comportamento com uma certa antecedência, olharmos, né? Hoje em dia é tão difícil a gente conseguir olhar para uma pessoa e observá-la de fato, né? Nós estamos tão dentro do nosso próprio mundo, das nossas próprias dores, que nós muitas vezes não conseguimos perceber um comportamento, uma ideia que está às vezes bastante evidente do nosso lado. Então, olhar para o nosso irmão, olhar para a pessoa que está do nosso lado com um olhar mais atento, muitas vezes é o diferencial para a gente conseguir conduzir essa pessoa para um tratamento, né? É o que ela precisa. As intencionalidades suicidas. Vamos pensar então, muitas vezes a gente observa ou fica sabendo, né, de algum suicídio e nós tendemos a comentar e a julgar até, né, dizendo, nossa, mas só porque a pessoa perdeu tudo ela cometeu o suicídio? Ou só por conta de um casamento desfeito ela comete o suicídio? E aí a gente pensa que são esses atos finais que são os causadores do suicídio. E na verdade não é bem assim, né? Um suicídio ele começa muito antes, como eu falei, com pequenas ideias de morte. Começa a pensar em como seria a morte, como seria depois de morrer, e esse pensamento fica recorrente, fica comum, né? E desse pensamento existe uma progressão, aí a pessoa começa a pensar nas ideias de suicídio, e se, né? E se eu cometesse, as minhas dores cessariam, e começa a imaginar como seria aquilo. Dali dessa passa para a próxima, que já vem a escala, né, o pensamento dos planos de como se matar, e dali para o suicídio. Então, como a gente percebe, existe uma progressão, né, e não é de um dia para o outro que uma pessoa decide, se ela já não tem antes, há muito tempo, essa preparação interna para aquelas ideias que ela tem em mente. Né? Então, por isso que a gente volta lá naquele ponto dos mitos, né? De dizer que uma pessoa, ao se automutilar ou ao tomar a medicação, ela queria chamar atenção. Isso já é um comportamento sinalizando uma ideação de suicídio, né? E já deve, então, ser ouvida com mais atenção e, nesse caso, ser conduzida, porque a pessoa que está sofrendo dessa forma, ela provavelmente não vai buscar ajuda sozinha. Ela precisa muitas vezes ser conduzida ao serviço de saúde. Ela precisa que alguém faça isso por ela,
porque nesse estágio a pessoa talvez não tenha forças para tomar essa decisão e essa ação na sua vida. Então a crise suicida, ela é caracterizada por uma dor de alma, uma dor imensa, uma dor psíquica, que é uma das mais fortes, né? Quando a gente tem as dores psíquicas, são uma das dores mais insuportáveis para nós, né? E a dor, ela é acompanhada, então, né, nesse processo da crise suicida, é o ato dor que se chama, né? Vem a dor muito forte e imediatamente o ato para querer se livrar daquela dor, para querer minimizar a dor. Muitas vezes o que se fala é que o suicídio não é de fato uma vontade de morrer, mas sim uma vontade de fazer com que aquela dor imensa pare, né? Também vem acompanhado de uma ambivalência, essa crise suicida, né? O momento ali, ela vem acompanhada de uma ambivalência. O que seria uma ambivalência? Seriam dois pensamentos e duas emoções contraditórias. É a vontade, a luta interna para viver e uma vontade imediata de morrer. Então, essa luta interna seria uma porta aberta, né, para que a gente entre, para que a pessoa que quer ajudar entre e faça com que ela desista da ideia de morrer. A impulsividade é outra característica importante, né, no comportamento, na crise suicida. E o impulso pode ser transitório e durar apenas alguns minutos, mas que, se não tiver ninguém por perto, se não tiver ninguém atento àquilo, né, esse minuto é o minuto fatídico para que aconteça o ato em si. Então, esse dado é um dado muito importante, porque à medida que a gente coloca uma ambiência, né, um ambiente com alguns dificultadores, por exemplo, acesso a ferramentas, acesso a remédios, aquilo que a gente viu no início, acesso a venenos ou armas de fogo, que esses acessos sejam dificultados, né? A gente teve a experiência, né, de que um grupo de empresas colocou rede, né? Temos até na UERJ também isso, né? O nível de suicídio lá teve uma época que aumentou muito, então houve eles colocaram uma rede ali no espaço, eu não sei se já foram na UERJ, né? E aquelas escadas são abertas e eles colocaram redes de contenção. Isso é um dificultador, o que na verdade, uma pessoa no momento de impulso, se ela encontra um dificultador, aquilo já vai fazer com que ela repense a atitude dela. Então, é importante a gente perceber esse comportamento de impulsividade, que a gente saiba reagir ou agir diante dele, né? A rigidez e a constrição de pensamento, quer dizer, o pensamento dicotômico, ou tudo ou nada. Se não for desse jeito, não vai ser de jeito nenhum, né? Se ela não ficar comigo, eu me mato. Se eu não conseguir isso, eu me mato. Então, são pensamentos que vêm de uma mente, de uma rigidez de pensamento, né? Então, isso também é uma característica da crise suicida, do momento de crise, né? E aqui a gente tem um ponto importante da palestra, que é o seguinte: existem fatores que são predisponentes e outros fatores que são precipitantes. O que seriam um e outro? Os predisponentes seriam aqueles fatores anteriores, aqueles que me constituem como pessoa, que constituem a estrutura do meu psiquismo, né? E que vão me direcionar no momento de crise. Então, que fatores seriam esses? Se eu tenho algum transtorno mental presente, como uma depressão, um transtorno de personalidade, um abuso de álcool e outras drogas, se eu tenho tentativas prévias de suicídio, se eu tenho suicídio na família, se eu sofri abusos sexuais e psicológicos e físicos na minha infância, se eu sofro de um isolamento social,
Se eu tenho alguma doença incapacitante, por exemplo, existem os pacientes renais, né, que são pacientes que sofrem muito, que têm que fazer a hemodiálise para continuarem sobrevivendo. Então chega uma hora que esses pacientes se sentem verdadeiramente exaustos, cansados e desanimados. Então esse seria um fator predisponente também. E altas recentes de internações psiquiátricas. Então seriam fatores anteriores, né, ao fator que a gota d'água que levaria uma pessoa ao suicídio. E os fatores precipitantes são aqueles que precipitam o ato, ou seja, que são a gota d'água para que esse ato aconteça, que pode ser, né, uma desilusão, uma separação, uma derrocada financeira, uma perda de emprego, a vergonha, uma vergonha extrema, a embriaguez, a facilidade de acesso aos meios letais. Então, esses que a gente diria, mas só por isso a pessoa resolveu se matar, na verdade, aqui esses fatores são apenas a gota d'água que faltava num copo que já estava transbordando de cheio. E aí a gente entra então na questão do espiritismo, na verdade da espiritualidade e o comportamento suicida. Onde é que entra então a questão da espiritualidade aí nesse contexto, né? Nós somos seres bio, psico, sócio e espirituais. Até a OMS já entendeu assim, né? E baseados nisso, nós podemos perceber que o que movimenta o ser humano não são só fatores biológicos, não são só fatores psicológicos, também não são só fatores sociais e nem só fatores espirituais. Nós somos um conglomerado de vivências, de coisas que já vêm conosco, de como a gente aprendeu a encarar a vida. Então, tudo isso faz parte de nós. E observar o suicídio apenas de um ponto de vista, seja ele biológico, psicológico, social ou espiritual, seria uma imaturidade da nossa parte, né? O que nós precisamos entender é o espiritismo, é o suicídio de uma forma multifatorial, né? Então, nesse momento aqui da palestra, a gente vai focar um pouquinho mais a respeito do espiritual no ser humano, né? O que é a espiritualidade de fato? A espiritualidade no ser humano é a sua busca pelo sagrado, pelo transcendente, por questões fundamentais na sua vida. Ele não necessariamente está ligado a uma religião, mas sim em como ele vai buscar esse transcendente dentro dele, como ele vai vivenciar as suas questões do dia a dia, da vida, né? Geralmente, aquela pessoa que não tem uma formação religiosa ou que não tem na sua família nenhuma tradição espiritualista, né? Essas pessoas talvez não tenham uma facilidade para buscar a sua espiritualidade e criar, vamos dizer assim, suporte emocional para lidar com situações mais difíceis na vida. Tá? Isso é baseado em estudos, baseado em dados que nós pesquisamos e que a gente vai observar agora. Por exemplo, existem alguns fatores de risco para o suicídio, né? Aqui do ponto de vista mais, vamos dizer, do ponto de vista mais emocional falando. Alguns fatores de risco seriam a desesperança e o desespero diante de situações que se impõem a elas, situações difíceis, né? Outro fator de risco seria o isolamento social, né? A incapacidade de se inserir na sociedade, são pessoas marginalizadas, são pessoas que não encontram o seu lugar na sociedade e que sofrem de um isolamento social. A pessoa que não é casada também seria um fator de risco, segundo os dados colhidos.
A impulsividade, um comportamento já naturalmente impulsivo, tem também a questão da idade. O jovem geralmente ele tem um comportamento de impulsividade um pouquinho maior. Notícias pela mídia são fatores de risco, e a falta de religião. Esse também foi um fator de risco encontrado nas pesquisas. Então, observou-se que aquelas pessoas que não cultivavam esse hábito, né, de se reunirem numa igreja, ou de se reunirem em grupos para falar sobre a espiritualidade e o contato com Deus, essas pessoas tinham uma chance um pouco maior de buscarem o suicídio como forma de resolverem essas questões da vida, né? Os fatores protetores para a questão do suicídio seriam ter uma razão para viver, né? São pessoas que encontram no seu dia a dia algo além do materialismo, uma razão para estarem vivas, né? Habilidade para solução de problemas, reforçar o contato e as atividades sociais, um senso de responsabilidade com a família ou com outras pessoas, estar engajada, né, em projetos de ajuda, estar engajadas, ou simplesmente serem responsáveis por filhos, por uma casa ou por sobrinhos, seja lá o que for, responsáveis por alguma coisa ou por alguém. Não divulgar detalhes nem glorificar seriam fatores protetores também, ou seja, aqui falando mais das mídias, né? Então, não divulgar detalhes, não divulgar detalhes que não são necessários, e ter um cuidado para não glorificar também, porque muitas vezes se faz isso de uma forma meio que inconsciente, né? E uma visão de mundo que possibilite aquela pessoa a enxergar os problemas de uma forma um pouco diferente, né? Existe uma teoria que fala que 10% dos problemas são aqueles que chegam para você e que você não tem controle sobre eles, mas 90% é o que você faz com aqueles 10% que chegou para você. Então, é como nós conseguimos lidar com essas situações que nos chegam, que será o grande diferencial do resultado que se terá após esse momento. Então, a religião, por exemplo, voltando para aquele aspecto anterior, por que será que a pessoa que tem uma religião, que tem uma vivência religiosa, ela está um pouco mais protegida do comportamento suicida? Não vamos dizer que seja completamente protegida, mas sim um pouco mais. Ela tem mais chances de ter ferramentas para lidar com os problemas. Por quê? Porque as pessoas que têm essas religiões costumam ter estilos de vida e comportamentos mais saudáveis, né? Terem um suporte social que vem do próprio grupo religioso que frequentam. Essas pessoas têm um sistema de crenças, têm um enquadramento cognitivo que permite que ela entenda diferente os problemas que chegam para ela. Existem práticas também religiosas interessantes, como a meditação, a oração, estados alterados de consciência, que vêm de alguma forma também trazer uma proteção para a alma, para o psíquico, né? A criação de recursos para lidar com as vicissitudes da vida, como eu falei anteriormente, as ferramentas que essas pessoas têm são ferramentas mais preparadas para lidar com as questões difíceis da vida. Bem-estar psicológico, ou seja, toda essa vivência religiosa traria, teoricamente, né, uma satisfação com a vida, um afeto positivo, um otimismo, uma autoestima mais elevada, uma satisfação na vida conjugal, na vida familiar. É claro, gente, isso tudo não é regra, né? Cada indivíduo é um indivíduo diferente, então, mesmo que eu esteja em um grupo religioso, que eu vivencie a minha espiritualidade, eu sou factível de erro, então eu posso muitas vezes me enfraquecer,
né? É daí que vem então o orai, o vigiai e orai, né? Estamos sempre precisando vigiar aquilo que nos acontece, né? Observar intimamente como aquela situação está acontecendo dentro de mim, e a oração é um fator protetivo também diante dessas situações. Vigiando e orando, eu, participando ainda de um grupo religioso, posso lidar melhor com as minhas dores emocionais, com as minhas dores psíquicas, né? A gente vivencia um momento de luto coletivo, então é muito mais complicado nesse momento lidar com perdas, com grandes perdas, né? E isso nós vivenciamos numa coletividade. Pode ser que a pessoa ao meu lado também esteja sofrendo, então esse apoio, né, que eu teria da outra pessoa, talvez eu não consiga de imediato, mas a gente vai ver mais para frente que isso é possível também quando se cultiva a nossa casa mental de uma forma saudável. O que nos diz então o Espiritismo a respeito desse momento que vivemos, desse momento onde o suicídio é um comportamento recorrente, né? O Espiritismo nos diz em Obras Póstumas, esse livro é muito interessante, né? No capítulo Regeneração da Humanidade, né? Ele nos fala que nesse momento de transição que a Terra estaria passando, né, que seria muito comum os adoecimentos, os padecimentos mentais, né? Que a regeneração pela qual estávamos esperando não aconteceria em termos materiais, né? A Terra não seria destruída, não veríamos grandes furacões, nem grandes, enfim, tempestades, mas que sim, né, aconteceria um tremor de terra no campo mental, no campo emocional, no campo moral. Então a gente trouxe aqui um pedacinho do livro, um trechinho do capítulo que fala o seguinte: não acrediteis, porém, no fim do mundo material. O que se espera não é, pois, o fim do mundo material, mas o fim do mundo moral. É o velho mundo, o mundo dos preconceitos, do orgulho, do egoísmo e do fanatismo que se esboroa. Então, acabamos de passar por uma situação bastante complexa, bastante delicada, que foi essa pandemia, né, do coronavírus, e que a gente observou que essa pandemia foi também um momento de arrumação de caixa, né? A gente fala assim que para organizar uma caixa, muitas vezes, você precisa tirar tudo de dentro e para depois colocar organizadamente ali o que precisa ser colocado, e o que não precisa a gente joga fora. Então a gente percebeu que esse momento de pandemia também foi um movimento de organização de caixa, das nossas caixas internas, das nossas famílias, né, da nossa casa mental. Então, a gente já observa por aí esse movimento de transformação e de regeneração da humanidade. Mais adiante, ele fala: e como se não se operasse com bastante rapidez e destruição, os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas, até entre as crianças. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que antes mesmo de morrerem estarão riscadas do número de vivos. Quando ele fala isso, quer dizer, quando ele diz a loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que mesmo antes de morrerem estarão riscados do número de vivos. Mesmo que se morra materialmente, né? Mesmo que não se morra, esses homens estarão riscados dos números de vivos, porque estarão deixando de existir emocionalmente, estarão deixando de existir espiritualmente no sentido moral, né? Então, que coisa
trágica, né? Difícil de lidar. É exatamente o que a gente vivencia hoje, que a gente tem visto hoje com muita frequência. Continuando, são esses os verdadeiros sinais dos tempos, e tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias, como já o dissemos, sem que haja a mais ligeira derrogação das leis da natureza. Então, Kardec e a espiritualidade mais alta, né, nos coloca meio que como uma profecia em 1800 e agora eu não vou me lembrar exatamente o ano em que foi escrito essa mensagem, mas em 1883 por ali, né, já se falava do momento em que a gente está vivendo hoje, em que o número de suicídios até entre as crianças é extremamente alto, né? E aí a gente vem perguntar, né, por que isso vem acontecendo nesse momento de regeneração? Não era para isso não acontecer, né? E aí, então, é que a gente volta a falar da nossa caixinha que precisa ser arrumada, né? É claro que no momento de arrumação, muitas coisas precisam ser jogadas fora, muitas coisas precisam ser mexidas, né? Muitas pessoas e muitos espíritos até que estão contra esse movimento de renovação, que não estão prontos ainda para esse momento, se revoltam contra ele, né? E começam a conturbar aquele ambiente de alguma forma no campo psíquico, no campo espiritual e emocional, né? De forma que a conturbação mental de todos nós nesse momento é muito grande, né? Então nós temos visto uma pandemia de doenças mentais agora, né? Então a gente observa muito mais a criminalidade, crimes hediondos voltando a acontecer, coisas que já tinham de alguma forma meio que acalmado, voltam, né, com toda a força, e tudo isso parece ser um grande movimento de rejeição à regeneração da humanidade. E é exatamente isso que Kardec e a espiritualidade nos colocam, né, dizendo que acontece no campo da espiritualidade, no campo do invisível. É uma guerra invisível que acontece perto de nós. E como tudo se cadeia, né, o nosso psiquismo, o nosso pensamento está sempre em sintonia, né, com alguma coisa, né? Se nós não estivermos preparados com os nossos pensamentos ao alto, nós sintonizaremos com aquelas vibrações negativas e que se colocam contra a regeneração da humanidade nesse momento. E daí seria uma das causas do adoecimento mental nesse momento, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo nos coloca que a doença mental e o ato do suicídio estariam intimamente ligados, na maior parte das vezes, com a nossa impossibilidade de lidar com as dificuldades da vida por não termos adquirido, né, essas ferramentas através da vivência da espiritualidade, através da vivência dos valores morais, né, necessários, os valores trazidos por Cristo e a espiritualidade de um modo geral. E aí, um trechinho desse capítulo fala o seguinte: com efeito, é o capítulo 5, Loucura e Suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzidas pelas vicissitudes que o homem não tem coragem de suportar. O mesmo ocorre com o suicídio. Postos de lado os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, os quais se pode chamar de suicídios inconscientes, é incontestável que tem ele sempre por causa um descontentamento, quaisquer que sejam os motivos particulares que se lhe apontem. Então, uma característica da nossa atualidade é a nossa vontade, a nossa necessidade de mostrar a felicidade sempre, de rejeitar os momentos de tristeza.
Nós estamos também vivenciando o hedonismo. O que seria o hedonismo? É uma busca desenfreada pelo prazer, uma busca desenfreada também pelo prazer, né? Que é uma característica muito do nosso momento. E a gente observa que essas características da atualidade também, a gente pode trazer o Bauman aqui, que é um sociólogo contemporâneo, que vem falando exatamente sobre as características da sociedade atual, né? Todas as nossas relações seriam fluidas, não seriam relações profundas, a nossa afetividade, os nossos amores seriam também muito superficiais, se nós nos enlaçaríamos e nos desenlaçaríamos ao outro com muita facilidade, sem grandes comprometimentos. Então, todas essas características juntas, né, acabariam por nos tirar o suporte para lidar com as coisas mais difíceis. A resiliência é uma coisa que se aprende. A resiliência é a nossa capacidade, é a nossa elasticidade para lidar com as dificuldades, com os momentos de estresse, com as tristezas, né, com as dores. E se a gente não tem essa vivência, se a gente não exercita isso, a gente não se fortalece. É como um músculo que precisa estar ali se exercitando para conseguir se fortalecer. E o que nos ajudaria a esse fortalecimento seria um entendimento dos valores morais trazidos pelas religiões e pela espiritualidade, e que o espiritismo nos traz com muito mais abrangência, com muito mais clareza. Então, o espiritismo nos traz as ferramentas que nós necessitamos para entender que a nossa vida de hoje é apenas um pontinho, né, na linha da eternidade. É como se fosse um dia na linha da eternidade. É a nossa existência atual. Então, à medida que a gente aprende isso, a gente também lida melhor com as questões que nos acontecem hoje, né? E aí ele completa aqui: ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Então, olha só aqui mais mostrando, né, que o nosso conhecimento, a nossa orientação e a nossa educação espiritual nos trariam subsídios para lidar com esses momentos que são momentos de dores e que já sabemos, né, que as nossas dores e aflições de hoje são apenas os resultados dos nossos atos impensados de ontem, né, que pode ter sido ontem ainda nessa vida, como pode ter sido ontem em outra existência, né? Então, isso nos daria mais paciência e resignação para lidar com esses momentos, né? Nós temos aqui também um trechinho retirado do livro Temas da Vida e da Morte, né? Onde ele fala sobre, o Manuel Filomeno de Miranda fala sobre suicídio, solução insolvável, né? E ele fala, decorrência que na verdade, né, todo esse comportamento, essa ideação suicida, essa busca por essa saída, seria a decorrência da revolta espiritual do ser ante as circunstâncias, ante os acontecimentos e os estados da alma que lhe parecem adversos. É uma solução enganosa a que se deixam conduzir todos aqueles que preservam os seus conflitos e os fixam na área mental da insatisfação e do desespero sistemático. E ele fala, inclusive, que sim, é possível que esses distúrbios serotônicos, ou seja, da serotonina no cérebro, serotonina é um neurotransmissor responsável pelo prazer, pela satisfação, né? E ele fala que existe um distúrbio serotônico que pode responder por esses atos alucinados de loucura, muito embora não deixam de ser o resultado de agentes psicológicos mais sutis e graves, como a angústia, a insegurança, os conturbadores fenômenos psicossociais e econômicos, as enfermidades,
o sentimento de desamparo, né? E de perda, saber lidar com as perdas, né? Isso é uma coisa que nós não aprendemos de berço. Isso a gente vem aprendendo ao longo da nossa vida. E o espiritismo e as vivências religiosas nos trazem ferramentas importantes para lidar com essas situações em que perdemos um ente querido, um ente amado. Na verdade, não os perdemos, já sabemos disso, né? Primeiro porque não são nossos. O espírito ele é individual e ele é livre, então não é de ninguém, né? E segundo, que eles não morrem, nós não morremos, né? Nós simplesmente transmutamos, mudamos de estação, né? Ficamos mais sutis, temos uma outra existência, né? E esse entendimento nos faz lidar melhor com essas situações de perda. É claro que a dor e a saudade existem, né? Mas saber desses fatores aliviam e facilitam a nossa lida nessas situações. E aí, como devemos nos preparar, então, né? Como devemos preparar a nossa casa mental nesses momentos de transição da humanidade e diante de tantas conturbações e tantas dificuldades? Como podemos fazer diferente, né? Eu retirei um pedacinho aqui do Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus. Então, quando ele fala tende bom ânimo, né? O que ele está querendo dizer com tende bom ânimo saiba lidar com essas questões da vida, né? Eu vos trouxe todas as ferramentas, está tudo aqui nas minhas palavras, né? Nos meus ensinamentos. Então, essas ferramentas farão com que você tenha bom ânimo, para que você tenha a força, né? Para que você tenha resiliência, resignação para lidar com as questões das aflições da vida terrestre, né? E no capítulo 1 do livro Pensamento e Vida, né? Nós também podemos observar um ensinamento muito importante de Emmanuel, né? Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Por elas estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam e através delas incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. Né? O que isso quer dizer? Tudo que nós pensamos é responsabilidade nossa. Tudo que nós vivenciamos na vida também é responsabilidade nossa. A forma como nós lidamos com aquela situação, como nós pensamos, o que nós projetamos através de nosso pensamento, com quem nós sintonizamos, né? Com que ondas mentais nós costumamos sintonizar. Será que nós reclamamos diante das aflições, choramos, nos fazemos de vítima e nos colocamos de uma forma pessimista e dessa forma sintonizamos com espíritos e com pessoas que também pensam da mesma forma? Ou será que nós temos uma forma diferente de lidar com essas situações? Será que nós ficamos resignados, nós entendemos que esse momento pode passar, que daqui a pouco eu posso estar num momento diferente, né? Eu sintonizo no otimismo, meu pensamento é no bem, é no auxílio ao próximo, eu saio do meu umbigo, eu saio da minha dor e olho a dor do próximo, e nesse momento eu sintonizo com a espiritualidade maior. Então, cuidar da casa mental é isso, é cuidar que ondas eu estou emitindo para o universo, porque todos nós estamos conectados através das nossas ondas mentais. Com quem eu sintonizo
em termos de espiritualidade ou em termos de pessoa humana, pessoa encarnada, é uma responsabilidade minha. E isso vai ser determinante para o rumo que a minha saúde mental vai tomar, né? Então, isso é muito importante que a gente pense, porque a psicologia hoje em dia está percebendo que não existe só um cérebro, né? Que por trás disso existe uma força maior que comanda, que utiliza o cérebro apenas como uma ferramenta, né? Que a origem do pensamento não está no cérebro, mas está no espírito, por trás daquele cérebro. Então isso é muito importante, porque nós somos os coordenadores da nossa vida. As rédeas dela estão em nossas mãos. E aí eu gostaria de finalizar então com um poema, uma poesia que eu recebi hoje e que fez todo sentido para mim, né? Que nesse momento estava me preparando para dar essa palestra. É uma poesia muito bacana, muito bonita, que eu recebi do psicoterapeuta Carlos, né? No final eu dou o nome dele todo, e a poesia diz assim: Pedido a Nossa Senhora. Senhora do manto de luz, que pelos caminhos conduz os que cometeram o desatino, permita-me ajudá-los, pelos caminhos acompanhá-los, para que não caminhem sozinhos. Senhora do manto azul prateado, com estrelas bordado, com título de rainha, que com toda simplicidade faz com que a caridade seja carinho doce de mãezinha. Permita que eu possa orar em vosso nome, para minimizar a dor que consome o peito das almas queridas, que sei que no movimento errado, mas num ato desesperado, tiraram a própria vida. E não sei por que razão aumenta a procissão dos desesperados suicidas, que buscam alívio para suas dores, sem perceberem os horrores das dores da outra vida. Que eu possa pedir-lhes um unguento para cobrir-lhes a ferida, que eu possa pedir-lhes água fresca para a garganta ressequida, que eu possa pedir-lhes a mão para conduzir-lhes a subida. Carlos Santos. Então, assim eu finalizo então, espero ter contribuído de alguma forma. E gostaria de deixar um número de contato do CVV, o Centro de Valorização da Vida. O número é 188. Divulgue esse número, vamos divulgar. Em qualquer momento de angústia extrema, de dor extrema, você pode ligar para esse número, eles estão lá 24 horas e aguardando o seu contato. Fiquem com Deus. Vamos agradecer imensamente a nossa irmã Rose pelo estudo da noite de hoje, pelas palavras, né, que ela nos trouxe. Que essas palavras sejam não, certamente são, de amparo, de consolo, de esclarecimento, de iluminação. Que na noite de hoje muitos espíritos tenham sido amparados, tenham sido libertos. E que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Vamos fechar os nossos olhos, pensar em Jesus, vamos falar com Deus. Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Todo-Poderoso, graças te damos por esses momentos de estudo, esses momentos de paz, esses momentos de comunhão contigo, os benfeitores espirituais. Graças te damos, Senhor Jesus, por tudo de bom que ouvimos na noite de hoje. Que em teu santo nome, Senhor Jesus, todos nós, todos os teus irmãos aflitos, angustiados, em busca, Senhor Jesus, de amor, de libertação, de luz e esclarecimento, tenhamos sido consolados, Senhor. Que a vossa paz, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso se derrame sobre todos nós,
sobre todas as famílias, sobre todos os lares, todas as escolas, todos os hospitais, todas as penitenciárias. Enfim, Senhor Jesus, que o Teu amor se derrame sobre toda a humanidade, levando alegria, levando paz, levando saúde emocional, espiritual e física a todos os Teus filhos. Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigada pela noite de hoje. Senhor Jesus Cristo, em Teu santo nome, pedimos a esse Deus de amor, de misericórdia, de bondade, permissão para encerrarmos o estudo da noite de hoje. Que todos permaneçam em paz, serenidade, calma e muitas alegrias. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, muito obrigada pela companhia de todos vocês na noite de hoje. Que a paz de Jesus esteja com todos. Nós aguardamos vocês no nosso próximo encontro. Fiquem com Deus, se inscrevam no canal, brilhai a vossa luz, compartilhem, divulguem. Em nome de Jesus, que todos fiquem em paz. Até a semana que vem, que assim seja, graças a Deus.